Hoje a gente vai iniciar a adição de números inteiros. A adição de números inteiros não é difícil, não é complicado, mas requer muito atenção do aluno, porque vai ter alguns detalhes que vão ser crucial para você poder responder a sua questão. Professor Werlane Abreu, adição de números inteiros. A gente vai ver agora o jogo de sinal envolvendo um único número e o parênteses. Eu utilizei aqui o número 3 na nossa questão, na nossa atividade, mas pode ser válido para qualquer número que exista. O primeiro caso é menos por mais 3. Menos por mais vai ser quanto? Menos por mais é menos. Mais por menos 3 vai ser quanto? Mais por menos vai ser quanto? Vai ser menos. Mais por mais vai ser mais. Menos por menos, mais. Sinais diferentes sempre vai ser menos. Sinais iguais sempre vai ser mais. Agora a gente vai para o jogo de sinal com dois números. Vai existir duas regras que são fundamentais e importantes. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Essas são as duas únicas regras que você deve aprender. E com isso você vai conseguir responder qualquer questão. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Observar quando o sinal é diferente, é conservar o sinal do maior número. Sempre se lembrar que é dessa forma a regra. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais com mais, você conserva o sinal de mais e soma. Mais com mais, você conserva o sinal de mais e soma. Menos com menos, você conserva o sinal e soma. Professora, mas é menos, é negativo. Essa é a regra, vocês têm que observar a regra que é fundamental. Menos com menos, você soma e conserva o sinal de menos. Você vai somar e vai continuar com o sinal de menos. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Mais com menos, subtrai e conserva o sinal do maior número. Mais com menos, conserva o sinal do maior número e subtrai. Menos com mais, conserva o sinal do maior número e subtrai. Menos por mais, conserva o sinal do maior número e subtrai. Sempre lembrar o quê? Que vai existir essas únicas duas regras que você deve aprender. Sinais iguais, você sempre vai somar e vai conservar o sinal. Sinais diferentes, você sempre vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Essa é a regra que vocês devem utilizar sempre. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Não se esqueçam, é fundamental. Jogo de sinal com dois números. Dois números, dois sinais, óbvio. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. A gente vai revisar agora algumas palavras que vão dar sentido a positivo e palavras que vão dar sentido a negativo. Já tem um vídeo no meu canal falando sobre a adição de números naturais, ideia de número negativo. Vai estar lá explicando essa parte muito bem, tá bom? Quem quiser ver, pode ir lá observar e assistir o vídeo. Essas palavras, elas vão vir aonde? Professora, mas não é só subtrair, somar, observar o sinal de mais ou de menos? Não. Tem questões que vêm muito contextualizada. E você vai ter o quê? Vai ter que observar qual o sentido que ela vai estar o quê? Referindo. Se aquele número que está aparecendo, ele vai estar com sentido positivo ou com sentido negativo. Ele vai ser fundamental essas palavras em algum momento na hora de a gente estar resolvendo essas questões. Porque questões contextualizadas não vai vir só o número de cara, não. Com um sinalzinho lá, mais ou menos, não. Você vai ter o quê? Que observar, ler, reler, interpretar para poder conseguir resolver esse tipo de questão. Então, vamos. Palavras com sentido positivo.
Se é sentido positivo, vai ter o quê? Vai ter o sinalzinho de mais. Depois, elevar, mais, subir, crédito, lucro, ganhar. Essas palavras vão ter o quê? Sentido positivo. A gente também tem o quê? As palavras com sentido negativo. Descer, cair, débito, antes, prejuízo, perder. Sempre vocês vão ter o quê? Que observar, ler, reler, identificar essas palavras que vão estar ligadas ao quê? Ao sentido positivo e ao sentido negativo das nossas questões. A gente vai agora para o nosso primeiro exemplo. Muita atenção. Nosso primeiro exemplo vai ser contextualizado. Você vai ter que ler e interpretar o que a questão está pedindo. Senhor Cláudio é um vendedor de balões. Em um determinado dia, ele teve um prejuízo de R$ 25. No outro dia, o senhor Cláudio teve um lucro de R$ 25. Analisando esses 2 dias, o senhor Cláudio teve lucro ou prejuízo de quanto? Esse tipo de questões com muita informação, primeiro você deve ler, reler e conseguir o quê? Identificar as palavras que vão estar o quê? Com sentido positivo e com sentido negativo. Caso exista, pode ser as duas com sentido positivo, pode ser as duas com sentido negativo, pode ser uma com sentido positivo e outra com sentido negativo. Sempre tem que ler e identificar essas palavras. O senhor Cláudio é vendedor de balões. Em um determinado dia, ele teve um prejuízo. Prejuízo é sentido o quê? É sentido negativo. Foi um prejuízo de quanto? Um prejuízo de R$ 25. Então, se for um prejuízo negativo, então vai ser igual a quanto? A menos 25. No outro dia, o senhor Cláudio teve o quê? Um lucro de R$ 25. Lucro vai ter sentido de quê? De algo positivo. Então, vai ser, lucro é sentido positivo, então vai ser mais R$ 75. Analisando esses 2 dias, o senhor Cláudio teve lucro ou prejuízo de quanto? A gente já conseguiu identificar no nosso texto que lucro tem o quê? Sentido positivo, mais 75. E prejuízo de sentido o quê? Negativo, menos 25. Então, nessa nossa questão vai ter essas duas informações. Depois de ter lido a nossa questão, identificado as nossas palavras que vão estar o quê? Referindo a sentido positivo e a sentido negativo, a gente vai agora o quê? Fazer a nossa operação que se pede. A questão que é o quê? Ele quer que a gente analise, ele quer que a gente some esses 2 valores e encontre a nossa resposta. Quer que a gente faça a soma desses 2 valores que a gente tem e encontre se vai ser lucro ou prejuízo. Mais 75 menos 25 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50. 50, o valor que a gente encontrou é positivo ou é negativo? É positivo. Então, se foi positivo o valor que a gente encontrou, quanto que vai ser lucro ou vai ser prejuízo? Já que 50 é algo positivo, vai ser lucro. Já que o meu valor que eu encontrei no final vai ser o quê? Vai ser positivo. Nesse tipo de questão, sempre tem que ler, analisar, identificar para conseguir resolver. Nosso segundo exemplo. Não se esqueça da nossa hashtag. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Serão nossas 2 hashtags que a gente vai utilizar para resolver nossas questões. Letra A, mais 45, mais menos 3. Qual será o nosso primeiro passo para poder resolver? A gente vai fazer o quê? O jogo de sinal. E o número? E o primeiro número a gente vai fazer o quê? Somente tirar o parênteses. O primeiro número a gente vai só tirar o parênteses. E vai conseguir o quê? Resolver, simplificar mais um pouco. Mais 45, a gente tira o parênteses. Não precisa fazer o jogo de sinal no primeiro número. Não precisa fazer o jogo de sinal no primeiro número.
Mas aqui eu vou ter que fazer o quê? O jogo de sinal. Eu tenho mais 13. A gente já viu o quê? Que mais com mais é igual a quanto? É igual a mais. Então, mais por mais é mais. Então, vai ficar mais 13. Mais 45 com mais 13. O que a gente viu? Sinais iguais, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Sinais iguais, eu somo, conservo o sinal. Tá aqui na nossa hashtag. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 45 mais 13, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. 5 mais 3, 8. 4 mais 1, 5. A gente encontrou quanto? Mais 58. Sempre se lembrar o quê? De somar e conservar o sinal. Nosso segundo exemplo. Menos 11 e mais menos 13. Eu vou iniciar como? Primeiro eu vou iniciar fazendo o jogo de sinal. E o primeiro número, sempre se lembrar o quê? Que não precisa fazer jogo de sinal. Basta você repetir o número sem o parênteses, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Ele vai ser fundamental para vocês conseguirem resolver as questões. O primeiro número, não precisa fazer jogo de sinal. Vou só abaixar e tirar o parênteses. Abaixar é a mesma coisa que repetir esse número. Menos 11. Vou fazer o jogo de sinal. Mais menos 13. Mais menos 13. Tá aqui no cantinho da tela. Mais por menos vai ser quanto? Mais por menos é igual a quanto? É igual a menos. Então, vai ficar quanto? Vai ficar menos 13. Menos 11 com menos 13. A gente vai ter nossas duas hashtags, sinais iguais, soma e conserva o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Se a gente observar aqui na nossa questão, os dois sinais são o quê? São iguais. Menos 11 está com sinal de menos, menos 13 também está com sinal de menos. Então, meus dois sinais são o quê? São iguais. Então, eu vou somar 11 mais 13, vou somar esses dois valores e vou conservar o sinal. O que é conservar o sinal? É repetir esse sinal que vocês têm. Então, vai ser menos 11 com menos 13. Você vai somar 11 mais 13 é igual a 24 e vai repetir o sinal. Qual é o sinal que a gente tem? Menos. Então, nossa resposta vai ser menos 24. Muito cuidado, muita atenção. Vai ser fundamental para vocês conseguirem resolver as questões. Agora, a gente vai para a nossa letra C. Menos 23 mais 12. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? É fazer o jogo de sinal e repetir o primeiro número. A gente vai só repetir, tirando o parênteses. Então, a gente vai fazer o jogo de sinal em quem? Mais 12. A gente já viu o quê? Que mais com mais é igual a quanto? É igual a mais. Então, mais por mais é quanto? Vai ficar mais 12. O primeiro número a gente vai repetir. Então, vai ficar quanto? Menos 23. Menos 23 mais 12. Vamos lembrar nossas duas hashtags. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, se os sinais são o quê? Sinais diferentes, você vai fazer o quê? Você vai subtrair 23 e 12, você vai subtrair e vai conservar o sinal do maior. Quando a gente fizer a subtração, 23 mais 23, a subtração de 23 menos 12, a subtração desses dois valores, 23 menos 12, você vai subtrair, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar 11. 23 menos 12 é 11. E a gente vai o quê? Conservar o sinal do maior. Quem é o maior número? É 23 ou é 12? O maior número que a gente tem vai ser quanto? Vai ser 23. Então, a gente vai repetir o sinal de quem? O sinal de 23. Já que o nosso maior número é quem? É 23. Então, a nossa resposta, quando eu subtrair 23 menos 12, eu encontrei quanto? 11. De quem é o maior sinal? De 23. Então, vai ficar menos 11. Na nossa letra D, mais 34
mais menos 12. Qual é o primeiro passo de todas as nossas questões? Eliminar os parênteses. Então, eu vou começar eliminando parênteses do primeiro número, vou repetir mais 34 e vou fazer o jogo de sinal. Mais menos 12. Mais por menos vai ser igual a quanto? Mais por menos. Mais por menos é menos. Então, vai ficar quanto? Menos 12. Mais 34 menos 12. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Nas nossas duas hashtags vai dizer o quê? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Se eu tenho dois sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair esses dois números e vou conservar o sinal do maior. Quando eu subtrair 34 menos 12, quando eu subtrair esses dois números, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar 22. Então, eu vou subtrair esses dois números, 34 menos 12 é igual a 22. E vou conservar o sinal do maior. Quem é o maior? O maior é 34. Então, eu vou conservar o sinal dele. O que é conservar é repetir. Então, aqui eu vou repetir, tá? Mais 34 vai ficar mais 22. Então, eu tenho que sempre observar o que? Esses pequenos detalhes que vão ser crucial para responder essa questão. Nosso quinto exemplo. Mais 12, mais 9, mais menos 11. Muita atenção, sempre a observar. Nosso primeiro passo vai ser o quê? Vai ser repetir o primeiro número sempre e fazer o jogo de sinal com os demais. Vou repetir o menos 12 e vou fazer o jogo de sinal. Mais 9, mais por mais é igual a quanto? É igual a mais, então vai ficar mais 9. Vou fazer o jogo de sinal de mais menos 11. Mais por menos é quanto? É menos. Vai ficar quanto? Menos 11. E vou repetir. Quando eu repetir, já fiz o jogo de sinal, vou escrever o valor que eu encontrei. São 3 números, então é sempre aconselhável você fazer o quê? Você fazer de 2 em 2. Vou começar fazendo o quê? A operação de 12 e 9. Mais 12, mais 9. Mais 12, mais 9 vai ser igual a quanto? Mais 12, mais 9. Quanto que a gente vai encontrar quando a gente somar esses dois números? Mais 12 com mais 9. A gente vai encontrar mais 21. Utilizando nossas duas hashtags, sinais iguais você soma e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Como os dois sinais são iguais, a gente vai fazer o que? A gente vai somar. A gente vai somar e vai conservar o quê? O sinal do maior. Vai ficar quanto? Mais 21. O outro número que a gente tinha, agora a gente vai repetir e vamos fazer a operação. Menos 21, mais 21, com menos 11. Mais 21, com menos 11. Então, a gente vai fazer o que? A operação. Mais por menos. Sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes, o que eu faço? Subtrai e conservo o sinal do maior. Quem é o maior número? É mais 21. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar o sinal positivo e vou fazer a subtração entre 21 menos 11. 21 menos 11, quanto que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 10. A gente já subtraiu, encontramos 10 e vamos conservar o sinal do maior. Qual é o maior valor? 21. Então, vai ficar mais 10. Muita atenção, sempre se lembrar muito de fazer o jogo de sinal, que vai ser fundamental para conseguir resolver as questões. Muito obrigado. Se você gostou, se você assistiu até o final, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal, Professora Erlane Abreu.